A parte de acabamento de uma obra é um dos momentos mais tensos, não é verdade? Porque parece que nesses pequenos detalhes é que ficam os maiores estresses, e é ali que parece que a obra não acaba nunca. Rafa, eu não estou suportando mais. Pois é, e parece que quando uma coisa não fica legal no acabamento, parece que a gente só consegue ver aquilo no ambiente todo, né? Por isso que hoje eu vou separar aqui, ó, 10 errinhos de acabamento que pode não só deixar o ambiente feio, mas pode trazer prejuízo pra você, e tem alguns casos que nem solução tem. Ó as ideias erradas aí, hein? Fiquem tranquilos que eu vou falar tudo pra vocês ficarem de olho aí na obra de vocês, pra isso não acontecer. Fala pessoal, tudo bom? A parte de acabamento são um dos períodos mais caros que a gente tem numa obra. Você pode sair de um valor para 5 vezes aquele valor dependendo daquilo que você escolhe. Sejam os seus pisos, revestimentos, marcenaria, bancada. Então imagina você errar em algum desses itens aí que são caros para dedéu. E o pior de tudo é que o acabamento é aquilo que fica mais visível depois que a obra acaba. Não tem muito para onde você correr. Aí eu vou querer dar na cara daquele construtor. Calma, pá, vai dar na cara de ninguém não. Eu vou te mostrar esses 10 itens aqui justamente para você não deixar que isso aconteça. E já vai deixando aí nos comentários também qual o erro de acabamento que você teve na sua obra aí que mais te irrita, mais te incomoda, porque você com certeza vai alertar outras pessoas que estão chegando nessa fase da obra delas. Vai que um desses itens também tá aqui no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir, por favor, para você não esquecer do joinha, tá? Daquele like maneiro, porque isso sempre ajuda aqui a fazer esse vídeo chegar para mais pessoas no YouTube. E também se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aí quando tiver vídeo novo, você vai ser notificado e você decide se você quer ver ou não, mas com certeza são vídeos que podem te ajudar. Vamos para o erro número 1, e esse aqui é um erro simples, mas que se acontecer, que é quando você coloca o revestimento na sua parede sem deixar um espaçozinho embaixo para o piso entrar ali embaixo, ficar embutido, sabe? Como assim, Rafa? Não entendi esse negócio, não. Calma, vamos por partes. Qual seria uma sequência ideal? Primeiro você instalaria o revestimento da sua parede, para isso marcar o nível que vai ter no seu forro lá, se vai ser uma tabica, alguma coisa assim, para você ter um acabamento legal, até porque não é bom você fazer o forro de gesso com o piso instalado, né? Porque vai com cavalete ali em cima, vai acabar arranhando. E aí depois que você tem parede, teto colocado, aí sim você pode instalar o seu piso. Guarda essa informação dessa sequência aí, tá bom? Quando você tem um revestimento na parede, você não precisa colocar rodapé, porque ele já vai meio que fazer a função que o rodapé faria. Se você coloca o rodapé com uma parede revestida, é meio desnecessário. Você está fazendo porque você gosta ou qualquer coisa assim. Inclusive, já fiz um vídeo sobre decorações inúteis que você pode evitar para economizar dinheiro. Esse vídeo vai estar aqui no card e aqui embaixo na descrição. Agora, quando você não tem revestimento na parede, você precisa colocar rodapé, porque o piso, ele não pode encostar ali na parede. Tem que ficar uma brechazinha por causa da dilatação, para não danificar o seu piso. E o rodapé entra ali justamente para dar esse acabamento, para não ficar aparecendo essa brecha. Só que quando você tem um revestimento na parede, essa brechazinha do piso para a parede tem que ainda existir. Só que como o revestimento foi instalado antes, você precisa calcular um espaçozinho ali embaixo do último revestimento que você vai colocar para o piso e ainda ficar um espacinho entre a parede e esse piso. E para isso funcionar, você tem que deixar essa primeira fiadazinha ali, ó, debaixo do seu revestimento sem colocar. Só depois que você instalar o piso é que você deve colar essa última fiadazinha, que aí você vai conseguir fazer esse macete que eu te falei. Porque é isso que vai dar um bom acabamento para você. Cuidado também quando você tiver um revestimento 3D e que você quer fazer uma quina ali em 45 graus, sabe? Meio esquadria. Tem que ter um ladrilheiro muito bom, porque esse acabamento tem grandes chances também de ficar esquisito se não for feito por uma pessoa habilidosa. Segundo erro de acabamento aqui, que se você fizer isso na sua obra, com certeza isso vai te irritar. É você não deixar o espaço correto ali, ó, atrás da sua cuba até o frontão para você ter um furo de torneira quando é uma torneira de mesa, né? Uma torneira aí de bancada. Essa distância, pessoal, precisa ter ali 10 centímetros para o furo poder ser bem feito. Acontece muito das pessoas às vezes escolherem uma bancada muito estreita ou até mesmo uma cuba muito larga sem considerar esses 10 centímetros que precisam sobrar ali atrás. E aí elas não conseguem fazer o furo do jeito certo. Então quando você vai escolher uma bancada, a primeira coisa é define a cuba que você quer, a largura dela, aquela coisa toda, porque isso vai interferir nessa questão do furo. Depois sim você vai escolher a largura da bancada. Geralmente a gente trabalha ali com 60 centímetros, mas se a cuba é muito larga, às vezes sua bancada vai precisar ter 63 centímetros, 64 centímetros. Então tudo vai depender do que você está embutindo ali naquela bancada. Já aconteceu comigo, tá? Um cliente me chamar, ele já tinha feito essa escolha lá na obra dele e ele queria alguém para solucionar. Ele escolheu uma bancada, a bancada estava muito estreita e ele não estava conseguindo fazer esse furo. Aí eu tive que fazer um método muito sofisticado para
consegui solucionar isso daí. Ah, você fez uma gambiarra, Ralph. Não, peraí, não precisa chamar assim também. Ó, aqui na minha região é muito comum nós embutirmos ali na alvenaria de 2 a 3 centímetros da bancada, para evitar de ficar entrando água ali e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de uma pedra mais simples, mais barata, né, porque a bancada dele era um material mais caro, e eu coloquei ali esse pedacinho com uns 3 centímetros. Eu embuti esses 3 centímetros na parede, ficou uma brechazinha ali para fora, mas aí quando eu colei o frontão, eu consegui esconder essa emendazinha, que aí ficou com espaço suficiente para fazer o furo ali para colocar a torneira. É a solução ideal? Claro que não, mas era a única forma que tinha ali pra gente salvar a bancada que ele comprou sem saber das medidas certas para fazer o furo da torneira. Então, para você não ter que ficar dando jeitinho nas coisas assim, o ideal é sempre fazer o projeto com tudo direitinho desde o início. Terceiro erro aqui de acabamento que vai te deixar irritado ou irritada pra chuchu é quando você tem a gaveta que fica abrindo sozinha. Cruz credo, Ralph, que é isso? É, são os antigos espíritos arquitetônicos te assombrando porque você não fez projeto, olha só. Você é besta, hein? Para com isso. Tô brincando, jovem gafanhoto, isso pode acontecer por 2 motivos, tá? Sabe ali dentro, quando você instala a corrediça, que é aquela ferragem aonde corre a sua gaveta, ela tem que estar muito niveladinha. Se tiver uma pequena inclinação ali pra fora, com o passar do tempo e o peso das coisas que você vai botando ali dentro da gaveta, ela vai abrindo mesmo. E aí toda vez que você encosta a gaveta, ela acaba fazendo o quê? Abrindo sozinha. Nesse caso, você tem que desparafusar, nivelar e parafusar de novo ali essa peça. Só que também pode acontecer por um outro motivo. Tem uma pecinha lá no fundo ali daquela ferragem que serve justamente para encaixar ali na sua corrediça, que é onde realmente trava a sua gaveta. Com o passar do tempo, essa pecinha, ela pode ir desgastando, sabe? E aí não consegue mais travar direito. E aí o que você pode fazer? Você pode retirar a sua gaveta ali, por exemplo, do seu móvel, e ali no finalzinho, né, daquela peça, daquela ferragem que está na gaveta, com um alicatezinho mesmo, você dá uma pequena apertadinha, que aí você regula esse espaço que já não está conseguindo travar direito. Coloca a gaveta no lugar que ela não vai sair mais. Só essa dica que já valia o seu like e uma inscriçãozinha no canal, né não? Eu não sou obrigado. Ô, rapaz, que maldade, faz isso não. Quarto erro que você pode fazer nos acabamentos aí da sua casa é quando você tem uma parede fora ali de prumo e você não consegue ter o seu box do vidro, por exemplo, fechando direitinho, justamente porque a parede está torta. Aí você costuma botar a culpa lá no vidraceiro, que isso, que aquilo. A culpa realmente é da parede que está fora de prumo. E esse prumo você tem que tomar cuidado no período que você está fazendo a alvenaria da sua casa, ou até mesmo no período do reboco. Quando a parede está muito torta, né, aí você vem aquele negócio de ajustar na massa, que é isso, é você deixar a parede o mais retinha possível, para não ter esses problemas. Esse problema de desnível, pessoal, também acontece muito quando você quer fazer uma fachada envidraçada, uma sacada ali com aquela cortina de vidro. Às vezes a sua viga, ela não tá niveladinha, que aí depois que você instala o seu vidro e tudo mais, fica entrando água ali quando chove. E imagina só você ter ali uma varanda integrada com uma sala, com um piso tipo madeira ou piso vinílico, e ficar caindo água ali, estragando seu piso todo. Ralph, eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer com quem fez esse negócio comigo. Rapaz, você tá muito estressado hoje, calma um pouquinho. Tem inclusive vídeo sobre piso vinílico, se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card e aqui na descrição. Quero saber de vídeo não, quero saber desse negócio aí que você tá falando. Tá bom, eu vou explicar. Às vezes, pessoal, o vidraceiro, quando ele for fazer essas instalações para vocês, até tem algum recurso que ele pode fazer, seja ali na estrutura, na ferragem, ou até mesmo no próprio vidro. Só que nem sempre isso é possível. Então é interessante você cobrar desde o período da sua obra para as coisas ficarem niveladinhas, ou até mesmo quando você pedir esse serviço do vidraceiro, fala assim, poxa, será que a gente pode botar um nívelzinho aí para ver se tá tudo certo? Que aí você já cobra isso dele, mas a culpa não é do vidraceiro. Se ele falar para você que tem um recurso, que tem como resolver e aí não fizer direito, aí tudo bem, você cobra dele lá, porque ele não atendeu aquilo que ele te prometeu. E você que é profissional, quando você encontrar algum problema assim na obra do seu cliente, já fala abertamente para ele que aquilo não vai dar certo, para ele não investir numa coisa que ele vai sentir raiva depois e vai botar culpa em você. Não adianta sair tacando silicone para tudo quanto é canto ali, porque não vai conseguir vedar, tá bom? Tomem cuidado com isso. Quinto erro de acabamento aqui que vai te trazer arrependimentos terríveis é você cortar a sua bancada com a marcenaria já instalada. É muito comum em alguns locais do Brasil você instalar primeiro a marcenaria e depois você instalar a bancada por cima dela. Eu não gosto muito dessa solução, tá? Tem um vídeo que eu falo sobre algumas sequências de obra que eu falo isso. O que é melhor? Vir marcenaria primeiro ou a bancada? Esse vídeo vai estar aqui em cima no card e aqui na descrição. Mas eu não gosto por outros motivos. Só que nesse caso aqui, acontece de muitas pessoas ainda quererem fazer o corte, por exemplo, do nicho do cooktop na obra, com a bancada instalada em cima dessa marcenaria. E aí o que acontece? Quando você faz esse corte, isso gera muito pó. E aí esse pozinho, ele entra, por exemplo, nas ferragens, nas suas corrediças,
movediças, nos trilhos e tudo mais da sua marcenaria. E isso vai prejudicar muito o seu móvel, vai acabar com ele. Ou seja, você vai acabar tendo um baita prejuízo. Então, coisas assim que demandam esse corte, eu gosto que a marmoraria já mande para mim cortado, bonitinho, para eu só fazer a instalação. Mas digamos que foi necessário fazer algum corte, por exemplo, durante a obra. Instala a bancada primeiro, corta e depois você faz a marcenaria. Sexto erro de acabamento aqui é você querer tacar tomada em tudo quanto é lado aí do seu ambiente sem pensar direito. Ah, meu filho, mas tomada é sempre melhor sobrar do que faltar. Não é bem assim não, jovem gafanhoto, porque tomada custa dinheiro, tem ali a parte das instalações, tem a infra, tem os fios, você vai ficar gastando assim sem necessidade? Tem muita gente que desperdiça, coloca uma tomada onde vai ter um sofá, vai ter um vaso de planta, vai ter um móvel ali que você não vai utilizar pra nada. Ah, mas se um dia eu quiser mudar os móveis de lugar, eu quero ter aquela tomadinha ali no canto. Para isso que serve o projeto, jovem gafanhoto, para você pensar como que aquele layout vai funcionar, até mesmo para possíveis mudanças, para você não gastar dinheiro sem necessidade. Mas o erro que eu tô trazendo aqui não é nem esse de ter tomada demais, porque isso aí eu já até falei num vídeo só sobre tomadas, que se você quiser dar uma olhadinha também tá aqui em cima no card e aqui na descrição, onde eu falo lá, por exemplo, quantas tomadas tem que ter em cada ambiente, alturas e tudo mais. O erro que eu quero trazer aqui para vocês é que além de não prever o layout do local, as pessoas não pensam o que vai ter próximo a essa tomada. Então acontece de você ter ali, por exemplo, uma torre quente e você tem uma tomada muito pertinho e quando você vai colocar o espelho ali, por exemplo, dela, ou do interruptor, ela não encaixa. E aí você tem que fazer um cortezinho ali, por exemplo, nesse espelho, né, nesse acabamento da tomada para poder encaixar, o que não fica nada legal. Ou então quando você quer colocar uma tomadinha embaixo da sua bancada para atender uma torre de tomadas, ou até mesmo ali um triturador ou alguma coisa do tipo, e você tem ali a estrutura do móvel pegando nela, ou ainda uma prateleira, ou o que quer que seja. Isso não é legal. Por isso que quando a gente faz o projeto, nós temos que pensar na distância, na altura, tudo bonitinho da tomada, baseado no layout, nos móveis que a gente está escolhendo. A mesma coisa ruim é você colocar uma tomada atrás de um forno, é até perigoso. Ou até mesmo uma torre quente, você pode botar essa tomada numa portinha. Aí você não tem que tirar o forno para poder tirar alguma coisa da tomada, se precisar fazer alguma manutenção, alguma coisa assim. Eu já fiz um vídeo também sobre erros de marcenaria em cozinha planejada. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card também, eu falo sobre essas coisas lá. Sétimo erro que vai te deixar muito nervosa se acontecer aí na sua obra, é quando você faz piso sobre piso sem pensar nas consequências. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa técnica de piso sobre piso, que ela te ajuda, né, a economizar muito tempo na sua obra e até dinheiro também. Então vou deixar esse vídeo na descrição para você. Só que você tem que pensar que você está elevando o nível daquele ambiente. Se for um banheiro, por exemplo, você tem que ajustar a altura do ralo, a altura do vaso, você tem que ajustar o nível da soleira, e aí você tem que tomar cuidado para ver se o seu banheiro não vai ficar mais alto do que um corredor ou um outro ambiente que está ali. Se for, por exemplo, numa parede, você tem que tomar cuidado se os seus registros não vão ficar fundos demais, vai ter que botar um prolongador. Se a sua porta não vai ficar agarrando ali na parte de baixo quando você for abrir, aí talvez você tenha que cortar um pedacinho da porta na parte de baixo. Se for uma porta de vidro temperado e na parte de cima não tiver recurso para cima, porque tem uma viga ou alguma coisa ali, você vai acabar perdendo a sua porta de vidro. Então você tem que colocar tudo isso numa balança para ver se vai fazer sentido ou não essa escolha de piso sobre piso para você. Ou ainda quando você quer colar um revestimento em cima do outro revestimento da roda-banca da sua cozinha. Pode ser que com essa espessura, o seu frontão ali ele fique mais profundo, o que vai dar um acabamento muito esquisito. O oitavo errinho de acabamento aqui que pode te dar nos nervos é quando você coloca a sua bancada rente ao seu móvel, assim, ó, bem alinhadinho. Por que acontece, pessoal? A sua pedra, a sua bancada, ela tem mais ou menos ali uns 2 centímetros, tá? Se tiver ali uma área molhada, com caso de uma cozinha, de uma área gourmet, você vai ter ali pelo menos mais 2 centímetros. Ou seja, você vai precisar ali na frente dela ter uma testeirazinha no mínimo de 4 centímetros para poder tapar esse desnível de uma pedra na outra. Você pode fazer isso aí até maior se você quiser, tá? No caso de banheiros, essa saia costuma ser mais larga mesmo, enfim. Só que, qual que é o erro aqui? É você colocar o seu móvel alinhado com essa testeira ali, ó, niveladinho. Na verdade, esse móvel tem que ficar um pouquinho para dentro desses 2 centímetros. Por quê? Porque bancadas, elas costumam cair água, elas podem escorrer. E se elas escorrerem ali e ter esse desnívelzinho, geralmente ela pode pingar e não ficar escorrendo para o seu móvel. Agora, se ela estiver alinhadinha ali, o que acontece? Vai escorrer na sua marcenaria e vai estragar tudo. Aí você vai ficar mais furioso do que o Goku. Eu estou furioso! Também falei sobre isso naquele vídeo sobre erros de marcenaria, depois dá uma olhadinha, tá bom? Nono erro de acabamento é você colar piso em cima de um contrapiso que está muito irregular. E aí o que acontece? Você colou os seus porcelanatos, seu piso ali, vai ter um desnívelzinho de um piso para o outro, e você fica ali tropeçando, batendo naquilo. Às vezes você quer sair com uma cadeira, por exemplo, ali de uma mesa, fica batendo, fica travando, não é legal. Com o tempo pode até mesmo ir arrancando algumas lasquinhas desse piso. Imagina só, você botar um porcelanato caro pra caramba, ele ficar todo desnivelado depois. Você sabe quem que
pode te salvar quando isso acontece? Quem, Ralph? Ele, aquele mesmo que eu sei que você não gosta de jeito nenhum. Ah não, ele não. Sim, o rejunte. Quando você tem assim muito desnível no seu contrapiso, o seu ladrilheiro ele pode utilizar a argamassa e o próprio rejunte ali, o espaçamento dos pisos, para ir dando uma regulada nisso. Ele usa isso como recurso e pode minimizar muito esses problemas dos ressaltos. Tá vendo só? Você fica falando mal do rejunte aí, que ele é ruim de limpar, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele pode estar te ajudando. Ah, meu filho, eu vou agradecer rejunte o quê? Ficar esfregando aquele negócio lá? Tô fora. Nossa, que ingratidão, hein, jovem gafanhoto? 10º errinho de acabamento pra gente fechar o vídeo de hoje. Ah, mas deve ter mais, Ralph. Fala aí pra mim. Na verdade, tem muito mais que 10. Eu só separei 10 aqui porque senão o vídeo fica grande demais. Mas eu também quero saber nos comentários quais os errinhos que vocês mais cometeram aí, que vai ajudar pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. O erro aqui é você colocar o seu ar-condicionado em cima da janela. Mas aqui não teve jeito não, eu tive que botar lá. Sempre tem um jeito, jovem gafanhoto. Ele pode ficar, por exemplo, em cima ali de um painel, pode ficar ali deslocado em cima da sua cama num cantinho, para não ter problema de pingar no dia que tiver que fazer manutenção. Enfim, tem várias formas de você resolver isso daí. O ruim de você colocar o ar-condicionado ali é que você não consegue ter um cortineiro, você não consegue levar a cortina até o teto, colocar ali uma iluminação se você quiser, que geralmente são detalhes muito incríveis na decoração, sabe? E aí, nesses casos, você vai ter que trabalhar com aquela cortina de varão, trabalhando embaixo ali, por exemplo, da sua janela, ou até mesmo você pode colocar ali uma persiana embutida no vão, que sim, tem vários modelos que são bem bonitos, tá? Você tem modelos aí, por exemplo, de rolô, tem aqueles modelos romanos, tem modelos de madeira com fita que ficam muito legais. Mas agora eu quero saber de vocês, qual desses errinhos aqui você chegou a cometer na sua obra? Tem que falar a verdade, hein, pessoal? E tem algum outro também que eu não comentei aqui que vocês acham que é muito crucial, que poderia dar como dica pro pessoal que tá pesquisando aqui, lendo os comentários? Deixa aí pra gente saber. Muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo aqui até o final. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ainda bem que esse vídeo acabou. Ralph falou um monte de coisa que tem aqui na minha casa só pra eu lembrar que aquelas coisas estão lá. Ô, desgrama!